Resumo da semana. Sexta-feira, claro, é dia da gente fazer um balanço das votações da semana. Para quem tem acompanhado a gente depois na reprise do resumo da semana, no sábado, ou também em podcast, a gente está fazendo essa conversa ao vivo no painel eletrônico com o repórter Antônio Vital, que já está aqui nos estúdios da rádio e da TV Câmara para falar como é que foi essa semana de debates e votações no plenário. Vital, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui. Olá, Raquel, olá quem nos assiste pela TV Câmara, quem nos ouve pela Rádio Câmara. Semana marcada principalmente pelo projeto do imposto de renda, né? Pois é, Vital, a gente teve ali um dia inteiro dedicado à votação do projeto que isenta do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês a partir de 2026, mas a gente sabe que para chegar a essa votação ali do texto do relator, o deputado Arthur Lira, houve uma construção de muitos dias, semanas, meses, até que essa proposta chegasse ao plenário na quarta e que tivesse uma votação unânime. Unanimidade. Foi uma surpresa até para quase todo mundo que estava acompanhando a votação. Eu esperava sair daqui 2 horas da manhã, o negócio terminou 11 da noite, fiquei até contente. Todo mundo ficou contente, do governo aos deputados e aos setoristas de plenário. E o resultado da unânime foram 493 votos, realmente foi uma surpresa para todo mundo, mesmo porque havia muitas críticas, principalmente da oposição e de alguns segmentos da economia, né, alguns setores da economia que apontavam que haveria fuga de capitais do Brasil após a taxação de dividendos e de lucros acima de R$50 mil por mês, que é a medida compensatória para essa isenção e para os descontos. Como você explicou, hoje quem ganha até R$3 mil está isento, né? E a partir daí há uma progressão na alíquota que vai até 27,5% para quem ganha mais de R$4.600, ou coisa assim. O que acontece? Esse projeto faz com que todo mundo que ganha até R$5 mil fique isento. E quem ganha até R$7.350, entre R$5 mil e R$7.350, vai ter descontos que vão diminuindo. Então, só para você ter ideia de o que isso representa. Se uma pessoa recebe R$5 mil por mês, ele vai deixar de pagar por mês R$312 de imposto que já é descontado na fonte. Isso, ao longo do ano, dá R$4.067 durante um ano. Né? Ou seja, não é uma coisa pequenininha, é uma economia significativa. Né? E quem ganha R$6 mil... quase um salário a mais. Exatamente. Agora, por exemplo, a partir de R$5 mil vai diminuindo um pouco esse desconto até zerar o desconto quando chega a R$7.350. Quem ganha R$6 mil por ano, por exemplo, ou por mês, desculpa, vai deixar de pagar R$179 por mês dessa tributação que já é descontada na fonte. Isso ao longo do ano dá R$2.336 que a pessoa vai deixar de pagar para o imposto de renda, isso a partir do ano que vem. Agora, é claro, considerando que isso tem que passar ainda pelo Senado, tem que ser sancionado pelo presidente da República, mas todas as notícias que nós temos dão conta de que no Senado também vai passar de maneira fácil, e vai ser sancionado pelo presidente da República mesmo, porque é uma prioridade do governo. Então, além desses descontos e da isenção, como eu expliquei, há essas compensações para quem tem essa renda extra, né, esse lucro, que pode ser dividendos, pode ser qualquer outro tipo de lucro, a partir de R$50 mil por mês. Dividendos, como você sabe, são aquela parcela do lucro das empresas que a empresa distribui para os seus acionistas. O que acontece, desculpa, Vital, só porque às vezes fica uma dúvida mesmo, mas como que essas pessoas que recebem mais de R$50 mil por mês não estavam pagando? A questão é que se essa renda não vier de um salário, por exemplo, ou de um investimento que tenha tributação de imposto de renda, realmente esses rendimentos não estão sendo tributados ainda. Né? Não, muitos rendimentos acima desse valor tinham algum tipo de tributação de 2%, por exemplo, entendeu? Ou seja, as pessoas ganhavam mais esse valor, acabavam pagando muito menos que um assalariado normal. Essa é a principal justificativa do governo, inclusive tinha sido promessa de campanha do presidente Lula. O relator da proposta, o deputado Arthur Lira, ele fez algumas mudanças no projeto original que o governo tinha mandado aqui para o Congresso. Uma delas é porque o projeto original previa uma arrecadação maior do que o que acabou sendo aprovado. O que acabou sendo aprovado, como houve essa isenção, esse desconto, e essa compensação sobre
essa parcela de renda acima de 50 mil reais, acabou tendo um efeito nulo, ou seja, eles chamam de tributação neutra, né? A proposta original tinha uma arrecadação maior. Nas negociações, que esse projeto passou pela comissão especial, os deputados ajustaram o texto de modo que não houvesse impacto na carga tributária, né? Então, quer dizer, o que vai deixar de arrecadar com os descontos ou com a isenção vai ser compensado por essa tributação aí do imposto para quem ganha mais. Isso, exatamente. Então, por exemplo, havia uma preocupação muito grande de estados e municípios, porque, por exemplo, os funcionários, os servidores dos estados e municípios, que também tinham a parcela do imposto de renda tributada na fonte, parte desse dinheiro também ia para os estados e municípios. Então havia uma preocupação de perda de arrecadação. Então o Arthur Lira ele previu que vai haver uma compensação caso haja prejuízo para estados e municípios, de 3 em 3 meses vai haver uma compensação do governo federal. Ele fez também algumas outras alterações. Ele deixou, por exemplo, de fora dessa tributação de lucros e dividendos acima de 50 mil reais, algumas aplicações, por exemplo, existem um fundo de investimento chamado Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, que é um fundo de investimento importante, cuja arrecadação é destinado principalmente à construção de estradas, etc., né? Faz parte de parcerias público-privadas, etc. Outras coisas que ficaram de fora, LCI, LCA, aluguéis, entendeu? O que ficou dentro? Ficou de fora seguro de vida, indenizações de seguro de vida ficaram de fora, plano de previdência ficaram de fora, LCA, LCI, que são esses títulos atrelados ao setor, que a arrecadação vai também para o setor agropecuário, ficaram de fora. Então, houve todo esse acerto. Ele rejeitou, por exemplo, a maior parte das mais de 100 emendas que foram apresentadas ao texto, inclusive várias da oposição. Havia emendas, por exemplo, que previam a arrecadação, a isenção de tributação até 10 mil reais, né, sem previsão de compensação, né, que ele considerou inviável essa proposta, porque daí a proposta deixaria de ser neutra. E fere até as regras fiscais, né? Exatamente. Se você tem uma isenção, você tem que compensar. Havia também emendas para que dentro dessa proposta houvesse também uma previsão já de correção automática anual da tabela do imposto de renda, para evitar essa defasagem, porque o que acontece? Há muitos anos não existe uma atualização da tabela do imposto de renda. Isso na prática faz com que cada vez a pessoa vá pagando mais impostos, né? Então havia uma previsão de que isso fosse corrigido pelo IPCA todos os anos. Isso também ficou de fora, porém o deputado Arthur Lira ele acrescentou uma medida que obriga que o governo federal mande em um prazo de 1 ano aqui para o Congresso uma proposta de reajuste dessa tabela, para que não fique essa defasagem que acaba penalizando ainda mais quem paga impostos, né? Que é até algo interessante a gente colocar, né, Vital? Porque a isenção e esses descontos, né, nessa faixa aí entre 5 mil e 7.350 reais são descontos. Ali não mexe na tabela do imposto de renda. Não mexe. Então, daqui 5 anos, por exemplo, vai estar defasado de novo. Exato. Né? Então, sim, de acordo com o Arthur Lira, a isenção e os descontos vão beneficiar 15 milhões de pessoas, mais de 15 milhões de pessoas. E essa tributação a mais para essas grandes rendas, elas vai atingir 140 mil pessoas. Então, acabou sendo aprovado por unanimidade, com poucas alterações em relação ao texto que saiu da comissão especial, e foi para o Senado, né? Eu até conversei com o deputado Arthur Lira e ele... eu até perguntei para ele, e agora? Quais são os próximos passos? Não sei se a gente pode ouvir ali. Sim, até a gente tem, né? Foi uma conversa sua exclusiva para a Voz do Brasil, Voz do Brasil, né? Vai ao ar na Voz do Brasil, e aí tem um trechinho que foi separado, já está pronto? Vamos ver aqui se o pessoal consegue. Tá, acho que pode tá, sim, chamar, vamos chamar então. O senhor era presidente da Câmara quando foi aprovada a reforma tributária. Agora o senhor relatou esse projeto importante que muda a tributação de imposto de renda. O que falta para a gente ter um sistema tributário mais justo? Olha, nós fizemos a reforma do consumo completa, né? Nós fizemos uma reforma numa PEC e nós fizemos 2 leis complementares. Esse ainda é o primeiro passo da reforma tributária da renda. Nós precisamos ainda avançar, precisamos tratar todos os itens, né? Imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica de uma maneira mais ampla, taxação de dividendos, pessoa jurídica, sociedades anônimas, empresas limitada, enfim. Todo o emaranhado político da renda precisa ser tratado
para que a gente tenha previsibilidade, a mesma simplificação e a mesma desburocratização que nós fizemos no consumo, com o ICMS, né? Ali todos aqueles outros impostos, a gente vai ter que se dedicar na renda. Esse é o primeiro passo, um passo importante, inicial, de isenção das pessoas e das camadas mais abaixo financeiramente no Brasil, para que a gente gere essa justiça social e tributária, e a partir daí, com um projeto que não é mole, o projeto é duro, o projeto ele traz realmente carga para as pessoas que ganham mais, a gente vá conversando as discussões de projetos de lei complementar que vão tratar de incentivos, de desonerações, a gente vai para PECs nos temas mais árduos, não é? Mas ainda uma discussão mais ampla para a gente terminar a reforma da renda no Brasil. Bom, essa entrevista exclusiva que o deputado Arthur Lira te concedeu, Vital, foi ao ar ontem na íntegra, na edição do programa A Voz do Brasil. Então, para quem quiser escutar todo esse bate-papo também, está lá na nossa página, radio.câmara.leg.br, está no YouTube, no canal da Câmara no YouTube, que a Voz do Brasil também fica lá. Mas, Vital, além dessa questão aí do imposto de renda, como, né, você mesmo falou, tem os próximos passos, claro, o Senado ainda tem que votar, mas a gente vê pelas notícias que não deve haver muita resistência, que deve ser votado realmente até o fim do ano, a tempo dessas medidas ficarem válidas para 2026. Agora, o plenário não teve só esse projeto aprovado, né? O plenário da Câmara aprovou ainda regime de urgência para 10 projetos de segurança pública, que tratam de vários temas relacionados à segurança pública. A maior parte desses projetos foi considerado prioritário a partir de um pedido dos secretários de segurança dos estados ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, por exemplo, o que acontece com um projeto que entra em regime de urgência? Aí ele pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara, o que abrevia bastante o período de tramitação. Às vezes tem projeto aqui que demora muitos anos para chegar ao plenário. Com o regime de urgência, ele pode ir a qualquer momento. Então, existe uma preocupação muito grande aqui entre os deputados com temas relacionados à segurança pública. Então, foi aprovada a urgência para esses 10 projetos. Entre eles, esse projeto, você mesmo mencionou agora mesmo com o deputado Júlio Lopes, um que torna crime hediondo a adulteração de bebidas, como esses casos que a gente tem visto aqui acontecer pelo Brasil. Esse é um dos projetos, mas teve outros. Por exemplo, tem um projeto que cria um tipo de crime no Código Penal que não existe hoje, chamado domínio de cidades, que é para coibir esses casos conhecidos como novo cangaço, quando uma quadrilha invade uma cidade, geralmente cidades pequenas do interior, e assaltam um banco e fazem reféns, etc. Isso aí tem esse projeto que vai considerar, vai prever uma pena de 12 a 30 anos de prisão para esses casos. Teve outros também, por exemplo, aumenta penas para homicídios de policiais, agentes penais, todas as pessoas, agentes que trabalham diretamente na segurança pública. Outro projeto aumenta a pena para esses casos. Tem um projeto que cria o crime de obstrução de justiça também. Tem um outro que ele trata de um assunto que é muito comentado no plenário semanalmente, se você acompanhar, que é a respeito da prisão preventiva de pessoas presas em flagrante. Hoje a pessoa é levada para audiência de custódia, muitas vezes é liberada. Esse projeto faz com que quem for preso em flagrante por algum crime cuja pena seja maior que 4 anos, tem que ficar pelo menos 60 dias preso. Também está em regime de urgência. Teve alguns projetos, o governo que fez alguns reparos, não queria que tramitasse em regime de urgência para poder ser melhor discutidos. Um deles, por exemplo, permite repasses diretamente para estados e municípios dos recursos do Fundo Nacional de Segurança, sem passar pelo governo federal. Você descentraliza a distribuição desses recursos, o governo quer alterar isso aí. Então, esses projetos estão todos em regime de urgência, ainda não tem data para serem votados, mas podem ser votados a qualquer momento. A maior parte deles não tem sequer relator ainda, então deve demorar um pouco, mas eu acredito que essa deve ser uma pauta da Câmara. Até o final do ano esses projetos devem ser votados. A gente vê essa priorização dessa pauta da segurança porque é um clamor também, né, da sociedade. Então isso chega pelos secretários de segurança, chega quando há esses casos, como agora, por exemplo, de adulteração de bebidas. E tem outro, por exemplo, um projeto que esqueci de mencionar, que é voltado diretamente para o combate às organizações criminosas. Esse projeto ele cria o crime de extorsão voltado para essas organizações criminosas, que é quando, por exemplo,
uma dessas organizações obriga a população de determinado bairro a adquirir serviços deles, seja gatonete, até mesmo gás, né? outros tipos de serviço, aí os moradores são obrigados a pagar para a organização criminosa que domina aquele território lá. Então também tem esse projeto aí. Então, assim, é um projeto que vai desde proteção, aumentar penas, a maior parte deles, mais da metade, aumenta penas ou cria crimes, que é também uma preocupação aqui, principalmente de alguns partidos, como o PSOL e até mesmo o PT, que argumentam que simplesmente aumentar penas não resolve o problema, que você acaba superlotando o sistema carcerário e acaba virando um lugar onde os presos são recrutados pelo próprio crime organizado. Se você enche as prisões de pessoas indiscriminadamente e você fica aumentando penas, crimes pontualmente, sem você ver o todo do Código Penal, acaba gerando também algumas distorções. Crimes menos graves acabam tendo penas maiores que outros crimes mais graves ou vice-versa. Então, essa discussão vai ter aqui na Câmara até o fim do ano. Com certeza. Vital, rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, eu sei que ainda foram votados um projeto que cria o Dia Nacional das Meninas, em 11 de outubro, e também um projeto que trata de material em braille nas campanhas eleitorais. O Dia Nacional das Meninas parece uma coisa... pessoa estranha, né? Dia Nacional das Meninas, mas isso tem uma razão de ser, porque na verdade o dia 11 de outubro já é considerado pela ONU o Dia Internacional das Meninas, e tem como o que motivou essa data foi aquele atentado, não sei se você lembra, daquela estudante, a Malala. Malala, sim. Isso, aquela paquistanesa que ela com 15 anos ela foi vítima de atentado da própria polícia das forças de segurança lá do Paquistão, pelo simples fato de ela estar defendendo o direito às meninas à educação. Ela acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz 2 anos depois, com 17 anos, e virou uma militante da defesa dos direitos das meninas, né? Então, o que uma data comemorativa como essa faz é fazer com que as pessoas se lembrem desse assunto, que isso também inspire, por exemplo, políticas públicas voltadas para isso, ou até mesmo campanhas de conscientização para evitar problemas, ou casos que acontecem com meninas, por exemplo, gravidez precoce, violência, acesso à educação, e o trabalho infantil também. Então, assim, vai ser uma data que vai ser comemorada também aqui no Brasil, a partir desse projeto se virar lei, claro, né? O caso da Malala, inclusive, ela tem um relato dela própria, né, o livro dela própria, Isso. falando, e que nas escolas do ensino fundamental, as crianças ali por volta dos 10, 11 anos, geralmente leem, e é super importante essa discussão também, Claro. tá ali na escola, e claro que tendo um dia, isso só reforça. E aí, do material em braille nas campanhas eleitorais, é mais um projeto de inclusão. Inclusão. Você prevê que a parte do material impresso nas campanhas eleitorais seja em braille, que vai permitir o acesso às pessoas com deficiência visual, mas esse projeto também não faz só isso, não. Ele deixa claro as datas, por exemplo, quando a pessoa se candidata a um cargo eletivo, existem algumas idades mínimas, por exemplo. Para presidente da República tem que ter 35 anos, para senador também, para governador 30 anos, deputado federal 21 anos, vereador 18 anos, mas que momento é que você considera essa idade para fins da pessoa ser candidata ou, se for eleita, tomar posse? Então esse projeto também faz isso. Para presidente da República, por exemplo, ele tem que ter 35 anos na data da posse, o senador também, o governador também na data da posse, o deputado federal até 90 dias depois da eleição, que é o período em que ele pode tomar posse. E o vereador... Da diplomação também, isso, né? E o vereador, que tem 18 anos, no dia do registro da candidatura. Então, esclarece essa dúvida e também esse foi para a sanção presidencial. Então, do Dia Nacional das Meninas foi para o Senado, o Foi pro projeto. Senado. E o da questão das datas e do Já vai virar lei. Já pode virar lei. Yes. É isso aí, Vital, com o resumo da semana com discussões complexas, como do projeto do imposto de renda e também esses projetos aí que vão ajustando a vida nacional. Tá certo, Vital. Obrigada mais uma vez pelo resumo. Até a próxima.